Oi, pessoal. Estou voltando aqui essa semana para dar continuidade à série proposta. Nós iniciamos com violência contra mulheres e isolamento. Hoje a gente vai discutir por que o isolamento pode intensificar as agressões. Na semana que vem, por que eles não vão embora. Depois, por que eu não consigo me desvincular de um relacionamento abusivo. E por último, a ideia de amor-paixão e amor-norma, para fechar essa série sobre violência doméstica em tempos de pandemia e, como diz o Conselho Federal de Psicologia, uma pandemia dentro de uma outra pandemia. Então, a minha forma de se comunicar com vocês é eu fazer um texto, né, para que eu não me perca também na conversa, já que é uma proposta de vídeo mais reflexiva. Depois a gente pode abrir um canal aí de um chat, de um debate, para saber as dúvidas, as críticas, as sugestões, né? Mas só no final da série. Então, por que o isolamento pode intensificar as agressões? Primeiro, e esse vai ser o caminho condutivo da minha reflexão hoje com vocês, porque no isolamento a gente vive sufocada pela intimidade. Na intimidade não há escapes, né? Não há escapes, não há possibilidade de fugas, não há brechas, não há desvios, né, para uma vida pública. A gente fica fechada na esfera privada. E aí as pessoas correm um risco de ficar mergulhadas na intimidade. E o que isso significa, né, para a nossa discussão? E aí eu vou trazer dois autores, né? A minha proposta também nessas vídeos é trazer autores que eu li e que eu refleti e tornar isso público, né? Expandir esse acesso, talvez, que eu tive a uma reflexão e tornar esse acesso acessível a outras pessoas. Então, um deles é o Richard Sennett e o outro é o Spinoza. Para Richard Sennett, sociólogo e historiador norte-americano, a noção de intimidade e de indivíduo nos foi imposta do exterior. Isso significa que é uma construção que interfere no modo como pensamos, sentimos e agimos, né, no mundo. Mas essa imposição, ela não pode ser vista de forma determinista, ou seja, ela não deve ser tomada como algo estático. Há possibilidade de mudança. A cultura não deve ser considerada estática. O processo que estamos envolvidos, ou seja, esse caldo cultural que nos faz agir e agir de modo igual como soldados, como repetidores de valores, crenças e normas, produz também expectativas coerentes com esses conjuntos de valores, mas que são incoerentes com a nossa natureza. E essa noção de natureza aí na perspectiva de Spinoza, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Essa proposição reflexiva entendo que pode ser muito estranha para alguns, pois não é uma reflexão que a gente aprende na escola, na família ou até numas conversas de bairro ou de bar. É uma reflexão supostamente sofisticada, mas que pode e deve ser popularizada para expandir as nossas formas de pensar sobre o mundo, consequentemente de sentir e agir. Spinoza nos ensina que não precisamos de nada exterior para justificar a nossa felicidade, entre aspas. Isso quer dizer que a causa da nossa felicidade não está no outro e nem nos objetos, né? Estaria num processo reflexivo em nós mesmos. Spinoza assim o diz: a felicidade não é prêmio da virtude, mas a própria virtude. E não gozamos dela por refrear as paixões, mas ao contrário, gozamos dela por podermos refrear as paixões. E essa reflexão, embora muito sintética, ela é importante para a gente entender que a gente não precisa refrear, ou seja, sucumbir, controlar as nossas paixões, mas a gente pode conhecê-las, e é esse caminho que Spinoza nos traz. Para o filósofo, nós não somos criaturas de Deus, nós somos criadores, tal como Deus, que é a causa imanente de todas as coisas. Existe uma identidade entre o Criador e o criado, logo, não somos criaturas. Isso nos retira da ideia universal da transcendência, isso é, que algo que está fora de nós age sobre nós.
Para Spinoza, não andamos em direção à pulsão de morte, mas em direção à afirmação da vida. Ele utiliza o conceito de conatus para explicar a natureza e, consequentemente, para falar de potência. Conatus significa esforço positivo para perseverar na própria existência. E essa noção fundamenta toda a teoria da afetividade proposta por Spinoza. Existem mais dois conceitos prévios importantes para a gente entender o porquê a intimidade pode ser absolutamente destrutiva. Para entender essa força, que é o conatus, né, de perseverar nossa existência, Spinoza descreveu o conceito de apetite e desejo. E o desejo está relacionado com a noção de apetite. Ele diz: não apetecemos as coisas porque elas são boas, mas julgamos que elas são boas e por isso a apetecemos. Então entendam que o que você julga como bom ou ruim depende do seu julgamento. E isso não quer dizer que existe um bem e um mal em si mesmo. Então vamos parar de procurar e apontar a origem do mal, porque o mal não existe. É uma ideia que inventamos para nos afastarmos de uma reflexão ética sobre o mundo e sobre os afetos. Reforço que para a ética de Spinoza, então não existe o bem e o mal em si mesmo. Não há uma essência do mal, não existe isso. Não há um culpado. Há uma relação que precisa ser conhecida e essa relação é aquilo que o encontro reverbera, provoca na variação de potência. Para conhecer, se é que você está disposto ou disposta a conhecer, teria de passar pelo menos do que ele chama do primeiro gênero de conhecimento para o segundo gênero de conhecimento. O primeiro gênero de conhecimento, diz o Spinoza, é um conhecimento confuso, imperfeito, fonte de erros e falsidade. O segundo gênero já seriam as ideias claras e distintas. Então, de acordo com o filósofo, o primeiro gênero de conhecimento provém de ideias, impressões dos corpos exteriores, sobre nós. Ou seja, a gente conhece a existência dessas impressões, mas a gente não conhece a natureza e a essência de modo adequado. Para alcançar o segundo gênero de conhecimento, caminho para a nossa libertação, precisaríamos avançar das ideias confusas para as ideias claras e distintas, o que o autor chamou de ideias adequadas. Adequadas ao que? A nossa natureza divina, de afirmação, de potência. Ideias adequadas, então, são aquelas que não dependem de uma causa exterior para existir. Para alcançar esse gênero de conhecimento, precisamos usar a razão, pois só ela, diz o Spinoza, corrige as deficiências das afecções. Afecções são as variações de potência. Então, o nosso esforço é buscar as causas precisas dos afetos e não sucumbir à imaginação, que está no primeiro gênero de conhecimento, e é aquilo que vai impedir a ação. Então, dito de forma simples, se a causa de sua felicidade está no par amoroso, então você deve estar distante da sua natureza e estar submetido a uma paixão e não a uma ação. Então, precisamos conhecer a variação de potência. A composição das relações pode elevar o grau da nossa potência ou decompor, rebaixar a nossa potência, interferindo na nossa capacidade de ação. A paixão seria o que rebaixa a nossa potência. As ideias que rebaixam ou inibem nossa ação, diz o autor, o filósofo, são ideias tristes. O discurso da intimidade é uma ideia triste, amplamente difundida e reforçada para roubar a liberdade das pessoas. Trata, nas palavras de Sennett, de uma tirania. Para Sennett, o hiperinvestimento na intimidade inventou que a vida pública é caótica e que a esfera íntima é a única salvação. Se assim o fosse, a gente não estaria vivendo uma intensificação das violências domésticas nesse momento de quarentena e de isolamento social. O investimento na vida privada está relacionado com a centralidade dada à personalidade, ao eu, a quem se é, a busca da verdade de quem se é. Em determinado momento da história recente, de Sennett, na modernidade, as psiques passaram a ser centrais nos relacionamentos sociais. O investimento na intimidade, afirma o autor, é um conhecimento recente.
e deve-se às mudanças ocorridas na modernidade, tais como o capitalismo comercial e a consequente migração das pessoas do campo para a cidade, urbanização às voltas de um desenvolvimento econômico capitalista no século XIX. Diz ele, a mudança econômica acarretou a transformação das mentalidades, que no antigo regime eram coletivas e comunitárias, que é tudo que as pessoas buscam hoje como uma forma revolucionária de vida, e na modernidade passaram a ser individualizadas, isto é, o foco passa a ser as personalidades que estão em jogo na vida cotidiana e não mais as funções sociais. Segundo o autor, esse deslocamento produziu desinvestimento no domínio público, visto a partir da modernidade, então, esse domínio público como desinteressante, chato e ameaçador. E hiperestimulou a esfera privada da vida, percebida como acolhedora e a única forma de vida que valeria a pena. A tese central das tiranias da intimidade mostra como a modernidade deslocou a atenção da ação pública para o foco na personalidade do indivíduo, contribuindo assim para um massivo investimento na intimidade. Dizendo isso, reforço aqui, faço um parêntese no meu texto, não há perfil de homem autor de violência ou de mulher que se sucumbe a uma história de violência, né? Por que não há perfil? Porque se a gente procura perfil, a gente reforça o discurso da personalidade. E não há uma personalidade violenta se a gente parte, né, de uma proposta ética do Spinoza e dessa reflexão do Sennett. Há uma corrosão do mundo público, né, diz o Sennett, e uma centralidade no eu, e uma crença nos estados psicológicos reveladores da personalidade. É nesse jogo entre personalidades que ocorre, segundo o autor, a troca mercantil de intimidades. As pessoas trocam intimidades de acordo com as personalidades que são apresentadas nesse jogo relacional. A comunicação, então, está estruturada na dinâmica narcísica, passando pelo ideal da intimidade e pela expectativa de satisfação das necessidades do eu. E o amor, como é que ele se organiza nessa realidade de intimidades? Exatamente como demonstra o autor, absolutamente fora do domínio, né, do mundo público. O investimento no eu, o narcisismo, tal como compreendido pelo autor, nada tem a ver com o enamoramento diante da própria beleza, né, que seria o mito do Narciso, e sim com o que o autor chamou de obsessão com aquilo que esta pessoa, este acontecimento significa para mim. Vou repetir, obsessão com aquilo que esta pessoa, este acontecimento significa para mim. Obsessão. E ao contrário do que se pensa, esse investimento e introjeção do eu é destrutivo, pois o direcionamento à satisfação do eu não alcança as necessidades do eu, lançando as pessoas a se ligarem ciclicamente a novos objetos a fim de satisfazer o que é impossível de ser satisfeito na lógica mercantil da intimidade. É nesse contexto que se fortalece a primazia dos componentes psíquicos da existência, né? Então, as pessoas buscam em si a explicação, né? Por que eu não consigo, por que eu não dou conta, o que há em mim, o que eu quero, focam ainda mais nesse jogo narcisista. E ele diz, né, que é nesse contexto, então, repetindo, que se fortalece a primazia dos componentes psíquicos da existência. E é à medida que uma sociedade passa da crença em ações emocionais para a crença em estados emocionais, em que as forças psicológicas destrutivas são trazidas à baila, né, ao ápice. O investimento no outro, no objeto escolhido para ser seu par, tem relação direta com o que o sujeito pensa para si. E segundo Sennett, esse processo de investimento no eu é destrutivo. De acordo com o autor, a busca pela satisfação e a constatação de que nunca se sente o suficiente produz a sensação de frustração, de que o mundo decepciona, a busca pela autogratificação e a expectativa que a intimidade responda. Imagina, a intimidade vai responder pelos anseios do eu, é o que torna destrutivas as circunstâncias da intimidade. Então, para pensar o isolamento social e sua relação com o aumento das agressões no âmbito doméstico,
Não requer apenas uma receita pronta de salvação vinda da polícia ou do judiciário. O que precisamos fazer é lutar pela liberdade, pelas diferentes formas de saber e conhecer o mundo, a história, as diferentes interpretações do conhecimento. Assim, todos e todas poderão se engajar em uma ética da existência, fora dos modelos de tutelização, fora das normas jurídicas, fora das diretrizes protocolares de saúde universal, fora da expectativa de um outro salvador. Evidentemente que a situação de uma determinada pessoa que envolva risco, vamos precisar sim de um Estado para inibir as intensificações das agressões. Mas é um Estado democrático, né? Mas um Estado democrático é aquele que permite que seu povo pense, estude, leia e que adquira outros modos de pensar o mundo, consequentemente, outras formas de se relacionar. Então fica a dica: intimidade não é salvação. Intimidade pode ser um aspecto da vida, mas não é uma regra e uma universalização. Pensar adequadamente mobiliza o agir. Muitas pessoas vivem situações amorosas miseráveis, não porque querem, mas porque estão refreadas na sua potência de agir, às vezes até inibidas. Para agir, há de se pensar adequadamente, conforme, e fica o convite, nos convida então Spinoza.